A expectativa em torno das medidas que vão substituir o aumento do IOF continua, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar o novo pacote de ações ao presidente Lula ainda hoje, que retornou de uma viagem à França nesta segunda-feira. Em meio a isso, né, o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, pediu a convocação de Haddad para que ele explique o fim da isenção tributária das LSIs e LSAs. A medida faz parte das alternativas ao aumento do IOF apresentadas no último domingo pelo ministro, né, e pelos chefes do Congresso. Assunto para ele, nosso repórter Ricardo Araújo, que está em Brasília, tá já ali ao lado do Arnaldo Jardim. Bem-vindo aos dois aí. Boa tarde. Olá, Priscila, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós falamos diretamente aqui da sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, que vai discutir hoje, em formato de seminário, o tema central e tão aguardado, que é o Plano Safra, previsto para ser anunciado até o dia 30 de junho, ou seja, há exatos 20 dias, né? Bom, sobre essa indisposição, mais uma vez, que toma conta aí do parlamento, governo e das principais lideranças do agronegócio sobre essa questão da taxação, né, das letras de crédito agrícola, principalmente, além de outras formas de financiamento. Nós conversamos com um advogado tributarista para saber rapidamente os principais impactos sobre essa proposta do governo. Vamos conferir. Bem provável que esse crédito relativo à questão da LCA e que financia as cadeias do agronegócio como um todo, assim como o PRONAF, né, que são os programas do governo, é bem possível que esse crédito ele reduza. Por quê? Porque a partir do momento em que há um aumento da despesa tributária e os juros estão altos, é bem provável que os bancos também aumentem os juros, né, os spreads nesse caso, para poder disponibilizar esse dinheiro para os agentes do agro que, de certa forma, utilizam eles ali para o desenvolvimento da atividade rural como um todo. Então, se eu tenho um aumento de tributário com juros altos e o banco aumenta também os juros, o que acaba acontecendo? Bem provável que isso reduza o investimento. Reduzindo o investimento, bem provável também que tenha aí algum aspecto inflacionário de aumento do preço dos alimentos. Então, provavelmente, todos os investimentos que eram feitos em LCA possivelmente podem migrar para outros tipos de investimentos, como os fiagros, né? Nada se foi discutido ainda sobre um aumento de incidência tributária sobre fiagros ou sobre CRAS, por exemplo, né, que são outras letras de câmbio, são outros títulos de crédito que acabam financiando o setor, mas certamente isso pode ser uma válvula de escape para os investidores que pensam em, digamos assim, fugir um pouco do custo tributário sobre esses investimentos, tá? Lembrando, Priscila, que essa proposta do governo em taxar, né, as letras de crédito agrícola e outras formas de financiamento, outros fundos, isso aí está preocupando bastante as lideranças. Aqui conosco, o vice-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu pergunto dizendo o seguinte: diante dessa proposta do governo, pode haver consenso ou as lideranças vão trabalhar para a derrubada integral dessa proposta? Não haverá consenso. Estou sendo muito direto, não é por ter nenhum antagonismo de discutir. A FPA sempre teve diálogo. Quando o governo mandou o arcabouço fiscal, nós concorremos para que isso pudesse ser feito. Quando houve a reformulação do CARF, também perfilamos juntos nesse sentido, mas nessa questão, quando a LCAs tem tido o papel que tem, eu estou aqui, saí da reunião da diretoria para estar com você, para dar um abraço a você, Priscila, prestar contas a todos os amigos do Canal Rural, e nós estamos fazendo um grande seminário sobre o Plano Safra. O Plano Safra se pensava que fosse no começo de maio, ficou para final de junho, tá certo? Nós estamos já, então, com isso postergados. Os sinais são de que vem uma elevação de juros. O ano passado, quando foi definido o Plano Safra, a taxa Selic estava 11,25, agora está 14,75. Ou seja, o agro tem visto se limitar todas as formas de financiamento.
O Plano Safra, Priscila, você sabe bem disso, todos estão nos ouvindo, era há 20 anos praticamente tudo que movia o plantio, que nos permitia colher a safra. Hoje não passa de 28%. Números, o Plano Safra do ano passado, anunciado, era 386 bilhões. Praticado, os números estão sendo fechados ainda, em torno de 340, 350 bilhões, foi efetivamente executado. As LCAs, que foi constituído pelo mercado, que foi um instrumento de financiamento a partir do mercado de capitais, 490 bilhões. Então, nesse instante que o agro está buscando alternativa, eu fui autor dos FIAGROS, estão começando a se desenvolver. Falar em taxar FIAGROS, falar em taxar CRA, falar em taxar LCA, é encarecer o custo de financiamento, do financiamento do mercado de capitais. Consequência disso é ter impacto no custo, leia-se, na inflação de alimentos. O governo, alguns meses atrás, fez um apelo, chegou a pensar em medidas heterodoxas. Por exemplo, pensou em ter cotas, limitar a exportação, dizendo que devia conter a inflação dos alimentos. E agora vem com uma medida que impacta custos e que pode ser um desestímulo. Então, nós seremos frontalmente contrário a essa taxação de LCA, de CRA, de FIAGROS e outros instrumentos. E isso não afeta só o agro, porque isso vai também de encontro aos fundos imobiliários e outros instrumentos que, repito, o mercado de capitais foi constituindo para se financiar, para não depender de subsídio, para não depender de verbas orçamentárias, e o governo, com isso, eu acho que dá um tiro que vai sair pela culatra. Quer dizer, mais um tiro no pé, né? Infelizmente, é isso. Nós queríamos ver o seguinte debate. Primeiro, corte de gastos. Nós queríamos ver medidas e estaremos dispostos a apoiar medidas que combatam a sonegação e a evasão fiscal. Queremos votar o devedor contumaz. Nós queremos fazer revisão de benefícios tributários. Agora, você aumentar a taxação sobre o financiamento significa impactar custos de produção e o cidadão acaba pagando essa pesada conta. Tá bom. Deputado, muitíssimo obrigado. Volte lá para a sua reunião e depois traga aí o resultado do que vocês definiram. Assim será. Um abraço a todos. Priscila. Pois é, Priscila. Lembrando que essa decisão do presidente da Comissão de Agricultura e Abastecimento da Câmara, já que se trata de uma convocação, se os requerimentos forem aprovados por maioria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba sendo obrigado a comparecer. Bem diferente de ser convidado quando a pessoa vai por livre e espontânea vontade. Voltamos com você em São Paulo, Priscila. Ricardo, com certeza, né? Taxação das letras de crédito do setor agrícola, né? Redução de recursos para o Plano Safra. Isso não ajuda em nada o nosso agronegócio. Que bom que temos aí deputados, né, como o Arnaldo Jardim, brigando aí pelo nosso setor. Obrigada, viu, Ricardo, pelas suas informações. Tem que ter outro caminho. Até mais.